Seja bem-vinda a mais um Propod. Oi, Fernanda. Oi, Gi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo. Nós estamos em qual episódio? Gi, você vai fazer essa pergunta sempre? Porque Sempre. Me organizar. É o sexto, eu acho. Sexto. Eu nunca tenho certeza. É o sexto episódio do Propod. É verdade. Olha como nós estamos. Estamos quase lá. A gente chega lá. E a convidada de hoje? Ah, é íntimo. É da casa. É da casa. É da casa. É sucesso também. Nossa, ela tem muito conteúdo para passar. E além disso, gente, é uma pessoa que a gente pode contar em todos os momentos. Ela nos ajudou muito nos pilotos do Propod. Aliás, acho que é o terceiro ou quarto. Mentira! Que a gente tenta gravar. Mas hoje vai. Hoje vai dar tudo certo. Hoje vai dar certo. Hoje a gente vai conseguir publicar depois. É isso. A nossa convidada é uma mulher muito forte. Muito esforçada, esteve conosco na luta em todos esses anos, mas hoje ela vem para falar um pouquinho sobre o projeto dela. Aí ela tem um projeto tão maravilhoso. Ela também é famosa, né, Gi? Ela é. Tem um montão de seguidor. Tem sim, eu vi lá. Gente, ela vai ajudar a gente a crescer. Gente, os seguidores da nossa convidada seguem a gente também. Exatamente. Ah, e lembrando, boa! Tem que seguir a gente no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Face. Bora lá curtir o Propod. É mulher empoderando mulher. É isso. Vamos passar para nossa convidada? Bora lá. Então, Marília, seja muito bem-vinda. É um orgulho tê-la conosco. Obrigada, gente. Fico muito feliz. Adorei essa introdução. Principalmente que não é o primeiro, né, Mara? Estive aqui no piloto, fortalecendo o programa. Era aquela coisa mais rígida, travada, aquele medo das câmeras de pronunciar uma palavra E errada. agora aqui novamente, pra contar mais um pouquinho do que a gente faz. Não sou tão famosa assim, não. Perto da gente, você é famosa. Ah, você tem muito mais seguidores que a gente. Um pouquinho só. Um pouquinho, que vem me abrindo muitas portas, eu confesso. É um número de seguidores pequeno, perto do que muita gente tem, né? De pessoas que têm milhões de seguidores. Mas é uma quantidade que vem me deixando feliz, me abrindo muitas portas. E um dia só eu fiquei me achando nessa vida, fui num congresso. Ela vai em Ano congresso. passado. Como ela é chique, gente. Eu fui num congresso na Universidade de São Judas, lá em São Paulo. E encontrei um professor, a gente conversando, eu falei, meu nome é tal, Marília, minha rede social é tal. Ele falou, eu te sigo. Aí eu falei, eu fiquei me sentindo. Eu falei, E eu vi essa semana que o Naldo curtiu a sua postagem e comentou, eu vi. Isso na vida, né, Mara? Fiquei me achando também. É o segundo momento que eu fiquei me achando nessa vida, nas Muito redes sociais. Eu fiquei me achando por você. A gente torce pelas amigas. A gente torce. Muita gente comentou, falou, que legal, ele viu. Eu marquei ele numa publicação, né, que eu tava fazendo uma comparação sobre essas dancinhas virais, e a dança do Naldo tá em alta. Marquei ele na publicação, ele gostou e deixou um comentáriozinho lá e compartilhou nos stories dele. Eu vi, você repostou, achei o máximo, super chique. Muito legal. Parabéns. Fiquei muito feliz. Ô, Gi, mas antes, tem pergunta clichê no começo e no final, e a Tudo gente bem. não pode pular essa parte. Não vem com conteúdo ainda, não. Depois a gente passa por essa parte. Tá bom. A pequena Marília, Vixe, lá na escola, vixe. quem era a Marília na escola? Nossa, Marília lá na escola era uma menina muito sapeca, que adorava jogar bola. Mas eu fui refletindo sobre essa Marília depois. Inclusive eu tenho até um texto escrito que fala: a menina que queria jogar bola descobriu-se dançante. Então a Marília criança foi uma menina que vivia atrás da bola. Então eu amava jogar futebol, jogava muito na escola, ainda não tinha aquela educação física tão estruturada como a gente tem hoje. Então eu ficava sempre no meio dos meninos jogando bola. E acho que não sofri tanto preconceito por conta disso, de jogar bola, porque e era um pouco fora dos padrões ali da Bem-vinda ao época, mas a bola me abriu alguns espaços ali, mas eu era muito, muito sapeca, assim, bem espoleta, conversadeira,
A minha mãe sempre era chamada por conta de conversa na escola, mas sempre fui muito boa aluna. Ah, que delícia. Sempre fui muito estudiosa, mas essa parte física me chamava atenção. Sempre. Então, tudo que envolvia o corpo era muito importante para mim na escola. Legal. Tudo que precisava fazer, que exigia movimento corporal, eu fazia. Então, sentar na cadeira, para mim, era um grande sacrifício. Esse corpo parado, esse corpo que não podia se mexer, para mim era muito difícil, porque eu terminava as atividades ali e precisava fazer muitas coisas. Então, eu era muito espoleta, assim, muito conversadeira, gostava muito de jogar bola. E depois, conforme fui entrando na adolescência, fui ficando um pouco mais tímida também, questão de desenvolvimento do corpo feminino mesmo. Fui ficando mais tímida e fui me descobrindo dançante aí por esse período. Muito bom. E para quem nos ouve e nos assiste, a gente gostaria que você se apresentasse. Quem então se tornou a Marília? A pequena Marília se tornou quem? Conta pra gente, Má. Nossa, é muito difícil, porque tem muitas considerações a fazer, né? Se a gente fala pelo currículo, então eu falo, meu nome é Marília Camargo da Silva Araújo, mais conhecida como Marília Camargo Araújo, e aí como eu estudo muito as danças urbanas, estou indo pro lado do hip hop, eu até costumo fazer uma brincadeira com as crianças que eu falo que eu sou MC Araújo. Adorei! Né, de Marília Camargo Araújo. Mas eu sou professora de educação física de formação, especialista em dança e consciência corporal e atualmente faço mestrado na Faculdade de Educação Física da Unicamp, estudando exatamente as danças dentro do componente curricular da educação física, com esse olhar para as danças urbanas. Então eu sou uma professora ainda em construção, que tenho como grande referencial Paulo Freire, que sempre vai falar que nós somos seres inacabados. Então sou uma professora ainda em construção, tentando dialogar com as crianças sobre essas práticas corporais, mais especialmente sobre a dança. Então hoje eu me reconheço nesse lugar de professora, já não mais dando aula, mas ainda professora, que dialoga muito com as crianças e tem esse olhar, esse foco de estudo para a dança na escola. Perfeito! Eu tenho muito orgulho dela e você, Eu também, até porque ela faz parte das nossas vidas há anos, diga-se de passagem. Má, você fez uma referência da sua infância, no qual você disse que não fazia parte do padrão, e isso não te incomodava. Essa é uma problemática que a gente vê nas salas de aula hoje, que quem não pertence aos padrões acaba se isolando, não consegue participar das aulas de educação física como você fazia. Qual é a sua postura diante dessa situação em sala de aula? Eu vejo que muito disso foi reflexo da educação que eu tive mesmo. E hoje, com os referenciais que eu trago, eu tento enxergar, eu consigo enxergar esses padrões de dominação que existiam na educação naquele momento e que ainda existem. A gente tenta fazer uma educação mais dialógica, mais problematizadora, mais reflexiva, uma educação que parte para essa linha crítica, mas que ainda é muito difícil. Então, eu tive essa educação que era moldada para aquele padrão. Então, você tinha que se encaixar naquele modelo, que era o modelo do aluno tradicional que recebe a informação e depois vai repassar essa informação em forma de prova. E eu não tinha espaço para questionar, para perguntar. A gente não podia, né, muito perguntar, questionar, tentar entender o porquê, não nos faziam refletir. Então eu não tinha essa consciência. Essa consciência eu tenho hoje, que eu não estava no padrão. Naquela época, para mim, estava tudo fluindo. Eu jogava bola, gostava de jogar bola, eu estava inserida ali e estava tudo bem. Eu não tinha essa reflexão que eu tenho hoje. Então, hoje eu tento dialogar e fazer as crianças refletirem nesse sentido. Então, trazer questionamentos sobre qual modelo de educação nós queremos, qual modelo de sociedade nós queremos. Se estamos reféns de certo modelo, por quê? Por que é assim? Tem que ser assim? Pode ser diferente? Então eu era um corpo feminino no futebol, totalmente fora do padrão
daquele momento. Não era aceito. Né? A mulher no futebol sofria muitos preconceitos, mas eu não tinha essa consciência e eu não conseguia ver. Hoje eu percebo, porque não tinha tantas oportunidades fora ali da escola. Na escola era todo mundo criança, né? Ninguém tinha essa consciência ali, porque não nos foi proporcionado esse momento de reflexão. Então eu era um corpo feminino no futebol. Eu era uma menina com uma aparência física fora do padrão. Não era branca, não era loira, não tinha cabelos lisos. Eu usava na escola aquele aparelho que todo mundo conhece como freio de burro, mas é aparelho extrabucal, se eu não me engano o nome correto dele. E aquilo é alvo de muitas piadas, é alvo de muitas gracinhas, de muito preconceito contra quem usa. Mas eu então fui indo naquela toada, né? Então esse modelo de educação me limitou à reflexão. Então eu não tinha essa consciência de tudo que tinha por trás, que hoje eu tenho e tento fazer diferente. Então por isso que eu falo que não me encaixava nos padrões, mas na época sem nenhuma percepção, assim. Tanto que eu lembro que já depois adolescente, é uma das coisas que eu fui tentando resgatar até na escrita da dissertação. Já adolescente tive um professor que separava a sala, um professor de matemática. Ele separava a turma por rendimento. Então, sentava aqui no canto os bons alunos, no meio os alunos medianos, no outro canto os alunos fracos. Para ele, né? Fracos para ele, na concepção dele. E ninguém questionava. Ninguém questionou. Então, como a gente era refém desse modelo de educação. Então, eu fui indo assim, sem perceber muitas coisas que hoje eu percebo. Mas porque era refém desse modelo de educação. Então, hoje eu tento fazer muito diferente disso. Eu não sei se na sua época, porque nós somos mais velhas que você, mas na minha época... Que a gente é mais velha. Mas a gente é mais velha, tem mais idade que ela. São momentos diferentes na fase educacional. Será? Tô brincando. Na minha época, era separado por turma. A turma A eram os bons, o B o médio e o C e o ruim. Aí o D ninguém queria nem fazer parte. Na sua época já era dentro da sala. O contexto já era diferente. O meu marido fala que pegou essa época. Eu peguei essa época. O Vitor fala, e a gente não tem muita diferença de idade, eu e o Vitor, mas ele fala, o Vitor é mineiro. E ele fala que lá era dividido assim também. A turma A eram os melhores alunos, a turma B, medianos, a turma C dos mais fracos. Eu não me recordo de ter sido assim. A maior parte da minha vida eu estudei na classe A. Porém, na Você quis registrar isso. Não, porém nas aulas de educação física eu era completamente excluída de qualquer atividade. Não participava de absolutamente nada. O que eu tive naquela época, se eu não me engano, a partir da 5ª série, porque de 1ª a 4ª série era professora polivalente, então eu não tinha educação física como um especialista, então era muito solto para brincar, mas a partir da 5ª série eu tive aula com uma professora especialista e era dividido por gênero. Então as meninas iam na aula com a professora e os meninos iam na aula com o professor. Então eu tive na 5ª série a aula de educação física dividida por gênero. E aí depois, dos próximos anos, já juntou e era um professor só para toda a turma. Então eu tive essa separação que foi muito comum na educação física de muita gente. Você falando agora, realmente, na escola que eu estudava tinha 2 professores, um homem e uma mulher. Mas eu sempre fui uma menina que eu tentei jogar, sempre participei da semi, do basquete, não jogava bem, era péssima, mas eu ia no treino, então eu tinha mais habilidade que a maioria das pessoas da época. E talvez por isso, tô aqui pensando, você falando, fui buscar na minha memória, realmente tinha o professor homem e a professora mulher,
Mas como eu era uma menina que transitava, faltava, chama Fernandinha. Então, assim, talvez por isso eu não tenha tanta clareza nessa divisão, mas realmente, olha que interessante. Se a gente resgatar aí na memória, muita gente vai ter essa aula dividida, que é reflexos da história da educação física. Assim, eu poderia ficar aqui falando o podcast inteiro só da história da educação física, mas resumindo, assim, a história da educação física, ela passa por muitos pontos, e dentre um dos pontos, ela tem essa relação com o esporte de alto rendimento muito forte. Então, a escola é para formar atleta. Então, aí vem os corpos que não jogam bem, são excluídos, os que não têm a habilidade ficam fora. Então, é só para quem sabe jogar, para quem tem habilidade. Eu ficava lendo revistinha nas aulas de educação física. Tem um olhar física. muito diferente. Então, é aquela educação física esportivizada. Então, era só jogar bola, não tinham outras práticas corporais. Então, quem não queria jogar, tudo bem, porque era para o desenvolvimento de quem queria treinar aquele esporte. Depois vem um outro momento da educação física, onde já não tinha mais essa relação com o esporte em si, com o rendimento, com o treinamento. Tanto é que lá atrás existiam turmas de treinamento, de aulas de educação física. Hoje alguma coisa ainda tem até no estado, mas muito diferente do que era. Depois veio uma fase da educação física onde se ficou muito livre, assim. Cada um escolhe o que quer fazer. Então vem da vontade do indivíduo. Quem não tinha essa relação ligada com prática corporal, ficava sentada. Só que aí vem muito da cultura brasileira. Então vem da nossa cultura. Normalmente quem ficava sentado? As meninas. Porque a cultura brasileira não é uma cultura em que propicia práticas corporais para mulheres. Você não via movimento corporal para mulheres, era outro tipo de atividades para as mulheres. Era a dança, por exemplo, que é uma prática corporal que está inserida na educação física, mas estou falando que não estava naquele momento, né? Naquele momento não estava. Então, mas na cultura brasileira, quem fazia educação física? Os homens. As oportunidades já não eram iguais aí, né? Já começava na infância. Mas eu, por gostar, eu tava sempre no meio. Sempre não chama a Marília, põe a Marília pra jogar, ela joga bem. Então, na escola, eu não tive problema. Eu não enxergava isso. Fui enxergar depois de adulta, mas tem muita coisa que acontece. Então, o corpo que não é magro fica fora da educação física também. Hoje a gente tem um outro olhar. Tudo vem dessa história. E aí, toda essa história, todo esse contexto, e a Marília, adolescente, né? No finalzinho da adolescência ali, quis educação física como profissão. Quis educação física por conta dessas experiências corporais. E aí, vai ficar até meio repetitivo eu falar que eu cito isso na minha dissertação, mas é já fazendo uma propaganda para o pessoal ler depois a minha dissertação, quando ela estiver publicada oficialmente, que ainda não está oficialmente. Mas lá eu conto toda essa história, eu narro. Que eu fui fazer educação física por conta dessas práticas corporais vivenciadas na infância e adolescência, e o futebol era a principal delas. Os meus pais sempre me incentivaram a fazer. Então, meus pais me levavam para treino, me levavam para jogo, e eu ia, eu gostava. E eu ia, então a minha ideia era trabalhar com futebol. Doce ilusão. Doce ilusão, né? Jogar? Já não passava mais tanto para a cabeça, na época do vestibular, né? Lá para os 17, 18 anos, já não passava mais tanto para a cabeça jogar, porque eu já estava começando a entender que eu estava ficando um pouquinho velha. Para a idade de começar num clube, aqui no interior, né? Teria que procurar uma cidade grande, eu também não tinha essa vontade de mudar de cidade, mas trabalhar num clube eu queria ser preparadora física, sabe, eu queria trabalhar num clube de futebol, então por isso que eu ingresso na educação física. Doce engano, porque mudou totalmente. É isso que eu ia perguntar. E quando esse sonho é desconstruído? Ou melhor, ou quando vem outros sonhos, outras metas? Eu já dançava nessa época. Quando eu era adolescente, futebol e dança ficaram ali meio a meio.
Eu comecei a dançar mesmo por volta dos 15 anos. Balé? Você dançava? Não, hip hop. Ah, Não era uma menina no padrão. Não era uma menina no padrão que ia pra aula de balé. Fui primeiro pro hip hop. A convite de uma outra amiga. Uma amiga me chamou pra ir uma aula que ela ia fazer. Quando eu fui, eu olhei e falei, eu quero isso também. Então, aquele universo livre, porque o hip hop é muito livre, né? Muito forte, me chamou a atenção. Então, eu já levava ali hip hop e futebol meio a meio. E na faculdade, na aula de dança, eu comecei a me interessar mais. No segundo ano de faculdade, eu tive aula de dança. Uma disciplina de dança. E aí eu comecei a me interessar mais por aquilo. E aí eu comecei a ir para a biblioteca, olhar alguns livros. E, coincidentemente, eu comecei a fazer estágio no mesmo período. Segundo ano de faculdade. No final do segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio na escola onde eu estudei. que isso! Na escola onde eu estudei. E eu fiquei responsável, as crianças estavam começando a ficar período integral. Na minha época não era período integral. Mas era a primeira turma que estava se iniciando na escola período integral. Estavam no primeiro ano, fundamental. E aí, então, como eles ficavam período integral na escola, eles tinham atividades diferenciadas. E os estagiários ficavam tomando conta dessas atividades diferenciadas. E uma das atividades era, eu não lembro o nome certinho, acho que era ritmo e movimento, que chamava. Acho que era ritmo e movimento. E eu fiquei responsável por essa disciplina. E aí, que envolvia muito a dança. Então, aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a ler mais, comecei a me interessar por isso, comecei a me especializar um pouco nessa área. Já tinha uma experiência corporal ligada à dança, então ia muito também pelo que eu aprendi. E aí, quando eu me formei, o estágio acabou, né, eu tive que sair. Quando eu me formei, graças a esse movimento com a dança, eu fui chamada para um colégio particular que você conhece muito bem, que a professora que trabalhava comigo ali no estágio tinha filhos nesse colégio e me indicou para fazer um trabalho com dança lá. Então, olha como a dança foi crescendo. E eu fui fazer uma coreografia. Hoje eu tenho muitas considerações sobre essas coreografias. Ainda bem que a gente muda. Eu fui fazer uma coreografia lá. A diretora gostou, me chamou. Um beijo, Edna. Mora no coração, me deu a primeira oportunidade. E aí eu fiquei. Só que eu ia ser contratada para ser professora de educação física e uma outra disciplina que estava entrando no currículo que chamava expressão corporal. Tinha tudo a ver com a dança também. Foi aí que eu fui buscar fazer a especialização em dança também. E aí a dança ficou. E foi nesse momento... E aí a dança tomou conta, assim. Então aí os estudos sobre a dança se fortaleceram e eu tô até hoje. E foi nesse momento que você descobriu o polidense. Nossa, tudo tão misturado? Não. Porque, gente, vocês precisam vê-la dançar polidense. É coisa de outro mundo. Tô parada, eu quero voltar. Já faz 5 anos que eu não faço. É fantástico. 5 anos que eu A não gente faço. devia ter trazido uma barra pra ela dar uma palhinha, né? Eu tenho, lá em casa. Eu tenho uma. Faz 5 anos que eu parei. Deixa eu pensar. O polidense começou ali no fim da faculdade também, como uma prática corporal também. Como eu disse, tudo que é relacionado ao corpo me chama a atenção. Então eu sempre fui fazer coisas ligadas ao corpo, coisas diferentes, fora até muito do convencional. E surgiu em Americana uma aula de polidense, eu e uma outra amiga ficamos curiosas, falei, vamos ver o que é isso, vamos ver o que dá. A gente fez a primeira aula, eu continuei, ela parou. E eu continuei, e fui até, uma coisa que eu amei demais, só parei quando eu engravidei. E foi até, conta pra todo mundo, você tem prêmio. Até ganhar um campeonato. Ganhei uma competição, mas nível amador, né? Ganhei uma competição, gente, mas não. no nível amador. Não, gente, ela era muito modesta. Já subiram daquela barra? Não, gente. Conta como que é, Maria? Não, gente, a gente tava em São Paulo. Ela rodou no poste em São Paulo. Porque
a barra, o contato com a barra é a pele. O que faz a gente ficar presa na barra é a pele. Então, por isso que você tem pouca roupa. Porque você precisa ter o contato com a pele. A roupa faz deslizar, então você cai da barra. E aí, o contato com a pele que te dá segurança e firmeza para fazer os movimentos. Isso, porque você tem muita trava de perna, então vai aqui interior de coxa. Então você tem que estar com um shortinho mais curto, porque senão não tem como. Funciona. Então você tem muita trava de pé, você não pode estar com nada nos pés, meia. Hoje em dia existem alguns sapatos feitos exclusivamente para isso, que são emborrachados, que são para não deslizar. Mas o melhor mesmo é a pele. Então tem trava de axila, então você não pode estar com nada nessa região aqui do ombro, então porque você trava muito na axila. Não, você tá falando, Aqui, já tá cotovelo. doendo, entendeu? Eu tô imaginando a dor. Pensa a dor. Tem Não. trava de cotovelo, então você não pode... Então é contato É direto muito- com a pele. É muito mais... É uma ginástica. Não, muito mais pesado que uma academia. É. Porque você usa o seu próprio corpo como sustentação e Sim. peso. Eu não sei dizer ao certo quanto que gasta ali cada um. Mas é um trabalho de fortalecimento muscular intenso, assim, porque você tem que conseguir sustentar o seu peso. Então tem muitos tombos até aprender a sustentar. Muitas manchas roxas. Tem muito roxo, a gente tinha uma competição lá na academia que era o roxo do mês. Igual o funcionário do mês, a gente tinha a competição do roxo do mês, porque ficar roxo era normal. E é cada roxão, vocês não têm ideia, assim, atrás da coxa, no meio da coxa, no braço, no bíceps. Então tinha essa competição, uma brincadeirinha que a gente fazia lá, porque é normal esse contato com a pele, de pancada que acontece, mas isso por um nível mais avançado. No início, ele é muito no chão, mais circular, então você não cai tanto. Você não cai tanto, até você aprender a sustentar o seu corpo, segurar mesmo e ter esse movimento de levar o seu corpo para cima, leva um tempinho. Então você não cai muito, mas já começa a ficar roxo ali, começa. Ah, mas é muito Mas é bom. uma delícia, eu Sim. recomendo quem quiser fazer Estúdio Move, quem é daqui da região, Estúdio Move, pode Santa procurar. Bárbara. Fica em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida São Paulo. Olha, pertinho. Avenida Não, São não Paulo, vou, perto gente. de você. Estúdio Move, não se preocupe, eu não irei. Não, eu também não tenho nem idade mais pra isso. Idade mesmo, não dá. Não. Passa Estúdio bem. Move. A gente já passou dos padrões Eu faz tempo. prometi que eu ia voltar, a promessa ainda tá valendo, vou voltar. E dói, né? Vou Um negócio que voltar. dói não é pra mim, gente. Dói. Não, Não, eu vou ser imagina. sincera, dói. Eu já fico Dói. roxa sem nada, não preciso fazer nada, não preciso cair pra ficar roxa. Imagina no Dá pra negócio. enganar, assim, dói, rala. Porque pensa, é o contato com a pele, e você vai rodar, rala, raspa. Dói, mas é muito gostoso. Eu recomendo fazer uma aula experimental. Vai conhecer primeiro. Vamos, Fernanda. Depende do seu objetivo. Deixa pro Dependendo do jovem. seu objetivo, Isso já- vai doer tanto. Projeto, sua pesquisa, que depois tem as redes sociais, eu não sei como que você quer organizar isso, mas Nossa. a gente tá muito curiosa como espectadora dessa... É um Essa filho, ideia né? Que tá ainda, nascendo isso. ali. É um filho que tá quase nascendo. Já Então, tá conta pra beirando os gente. 8 meses ali, vamos dizer. Na verdade, a rede social vem antes do mestrado. Aí eu não sei que ordem que vocês querem Fique à vontade. falar. Mas com a pandemia, em 2020, eu senti uma necessidade, que na verdade eu já vinha sentindo essa necessidade de compartilhar experiências sobre a dança na escola. Então, desde que eu fazia estágio, eu vinha guardando muitos registros, quando eu comecei lá no colégio, nas aulas de expressão corporal, e depois só quando ficou a educação física mesmo, depois quando eu entrei para a rede, quando eu entrei para trabalhar no estado, muito registro da dança na escola, e o pessoal sempre me perguntava, né, o que eu poderia fazer, e eu sempre vinha estudando isso mesmo, já tentando me especializar de fato nisso. E aí eu sentia essa necessidade de compartilhar essa experiência. E aí com a pandemia, ficou todo mundo em casa, me veio o momento, falei assim, não, acho que agora
acho que agora é o momento. Estava se crescendo essas trocas de experiências da educação física na internet. Estava muito forte no YouTube, mas aí eu me apossei do Instagram. Achei que era uma ferramenta que dialogava mais com o que eu queria e com as minhas possibilidades de trabalho também. Aí eu comecei a compartilhar o que eu sabia, o que eu estava estudando, temas que eu já vinha estudando, vídeos dos alunos fazendo as atividades e começou a dar certo. Assim, e aí muita gente começou a ficar conhecendo. Muita gente, a gente fala, né? 1.000, 2.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. Pra mim era muita gente, porque eu tinha um Instagram pessoal que não tinha nem isso. Então pra mim era muita gente em pouco tempo. Em um ano, acho que eu já tinha 5.000, acho que era, mas pra mim era muito. Tem gente que acha isso pouco, mas pra mim era muito, porque eu tinha uma rede social, sei lá, de muitos anos que não tinha 1.000, né, seguidores. E aí me veio então a vontade, que eu já tinha de muito tempo de ingressar no mestrado, mas eu tive uma professora que me inspirou muito, professora Tita, um beijo, Tita. Professora Tita, que ela sempre falou assim na graduação: vai para a escola, vivencia, experimenta. Ela falou: você tem potencial para emendar o mestrado direto da graduação, mas não, vai para a escola, vai conhecer. Porque tem esse dualismo, todo mundo, quem está na escola fala, o pessoal lá da faculdade não sabe o que é o chão da escola, não conhece a realidade de uma escola, eles querem falar o que a gente tem que fazer aqui na escola, mas eles não conhecem a realidade. Tem esse dualismo entre a academia, né, e o ensino formal. Em muitos casos é uma verdade. Muitos casos, sim. Muitos casos, sim. E hoje eu vejo a universidade tentando reverter essa lógica e fazendo parcerias com a escola. Hoje em dia está muito melhor. Então ela falava assim, vai para a escola. E eu tinha e tenho ela como referência, porque antes dela fazer o mestrado dela, se eu não me engano, ela ficou acho que 20 anos na escola. 20 anos como professora. E aí eu fui para a escola. E aí na pandemia também, eu comecei a ter essa, eu falei, acho que agora é o momento. A criança já estava um pouco mais crescida. Aí eu falei, acho que agora é o momento. E aí eu fui atrás dela para pegar algumas dicas do que fazer de projeto. Estava muito, muito longe da universidade, ela como professora acadêmica. Eu falei, o que está se estudando na universidade? É isso que eu quero fazer? Tem a ver? Cabe nesse momento? Ela foi me dando algumas dicas, mas não tinha nada a ver com a dança ainda. E aí ela me convidou para participar de um livro que ela estava organizando junto com uma outra professora, a professora Roberta Gaio, que era um livro de dança, de experiências com dança de professores. E ela me chamou para participar desse livro. Fiz um capítulo sobre o hip hop, que era algo que eu já vinha pesquisando e tinha uma experiência corporal grande. E a professora Roberta Gaio falou, Marília, é isso que você tem que estudar. É isso, você estuda isso, é isso que você tem que estudar. E aí a Tita falou assim para mim, olha, pense numa coisa que você quer estudar para o resto da sua vida. Pensa, qual é o assunto que você não vai se enjoar nunca, que você vai estudar para o resto da sua vida? Eu falei, realmente, é a dança. Porque eu tinha outros incômodos com relação à escola. Tinha até outros projetos para pensar. E aí nasceu esse projeto da dança, mais ligado para as danças urbanas, para o hip hop. E aí a minha orientadora, a professora Elaine Prodóximo, quando eu ingressei, né, no mestrado, a gente fez algumas adaptações, porque a gente já vinha estudando, já participava do grupo de estudos que ela organiza lá na FEF, que tem como referência Paulo Freire. Então a gente trouxe Paulo Freire também para esse projeto, para fazer uma análise das aulas de hip hop na escola na perspectiva freiriana. Então Paulo Freire não falou de educação física, não falou de dança, não falou de hip hop, mas falou de educação. Então, como a gente pega as suas ideias e os principais conceitos e interpreta isso numa aula de dança na escola. E aí nasceu esse projeto, que foi realizado no ano passado, está em fase final de escrita, né? Já qualifiquei e agora é só partir para a defesa final. Mas é esse projeto que eu tenho muito orgulho de falar, assim, de contar a experiência dele, das aulas que foram realizadas
E eu venho compartilhando isso em muitas formações, com muitos professores, muitas professoras, porque é possível a gente ter uma outra visão de dança na escola, de hip hop na escola, para além de simplesmente fazer uma coreografia, fazer uma dancinha, a professora ficar lá na frente, as crianças só copiando, a gente pode ir além disso. E Paulo Freire traz essa perspectiva de educação crítica, reflexiva, dialógica, tudo que eu não tive lá atrás e que a gente tenta fazer de diferente agora. Então, tá nascendo essa escrita final, mas foi assim bem gostoso, trabalhoso, porque não é fácil fazer o mestrado. Essa pergunta. Mas foi muito gostoso, assim. Não é fácil. Não é fácil, Mar? Não é fácil, assim. É uma demanda de estudo muito grande, porque passa muito rápido. São 2 anos. Eu tive um pouquinho de tempo a mais, estou tendo, na verdade, um pouquinho de tempo a mais, porque com a pandemia a universidade estendeu um pouquinho esse prazo, porque muita gente não conseguiu fazer pesquisa de campo, porque estava tudo fechado. Eu mesma tive que esperar um pouquinho, porque a minha pesquisa era das aulas da escola, e a escola não estava dando aula presencialmente. Então eu mesma tive que esperar um pouquinho para poder começar. Então ganhei esse tempinho a mais, mas assim, é muito corrido, porque você tem que fazer disciplina, você tem que coletar dados, depois você tem que analisar esses dados, tem muita leitura para ser feita, aí você tem que escrever, se debruçar nessa escrita, artigos que precisam ser publicados também, participações em eventos, grupo de estudos e por aí vai. As leituras são muito densas, então eu que escolhi ler Paulo Freire, é uma leitura muito densa. Então é uma demanda assim bem puxada, não é fácil para quem quer fazer, mas assim, eu recomendo também fazer. Eu acho que a professora precisa continuar estudando, não pode parar de estudar nunca. O mestrado é uma possibilidade de continuar estudando, não é a única, mas não é fácil, assim. Tem que ser muito comprometido para dar conta de tudo. E conseguir ingressar num projeto na Unicamp também não é fácil, né, Marília? Também não é fácil. Você precisa ter uma escrita bem densa mesmo. Tem que ter propriedade daquilo que você está querendo dizer. E você tem que conseguir um professor que abrace essa sua ideia. Mas eu acho que não é só na Unicamp, mas né? é em Eu acho que qualquer a universidade pública, porque a paga é difícil, porque é um valor exorbitante. Então é difícil. Não sei nem quanto tá. A última vez que eu vi mestrado... era uns 2.000. Tava na faixa aí dos 2.000. Pra cima. Eu não sei quanto tá agora. E na universidade pública é seletivo. Não é para todo mundo. Infelizmente, a gente não pode falar diferente disso. Claro que, né, hoje acho que há aí um movimento de revisão nesse sentido, de inclusão, mas não é fácil. Mas também não é impossível. Não é possível. E há, assim, muitos professores, como a minha professora orientadora, como a professora Elaine, como outros professores que eu fui descobrindo depois lá na Unicamp, abertos a receber professores da escola pública. Então, assim, isso é muito importante. Então, você tem que fazer. O processo é um processo seletivo, então tem muitas fases. Tem entrevista, então você tem que estar muito seguro de si, muito seguro do seu projeto. Eu estava voltar um pouquinho do tempo que eu falei que não é fácil, também não é fácil para quem faz trabalhando. Eu trabalhava 40 horas na semana, ainda trabalho, né? 40 horas na semana. Então, assim, trabalhar 40 horas na semana e dedicar ainda mais todo esse tempo para pesquisa acadêmica, não é fácil. E tem vida, né, Mari? Tem vida social. Tem seu esposo, tem sua casa, sua família, enfim. Tudo isso. Não é só, a gente não é só trabalho e estudo, existe todo o resto. Então, por isso que você precisa ser muito comprometido. Mas eu vejo a universidade abrindo as portas para professora da escola, sim. Querendo esse diálogo com quem está ali, com quem vê a realidade ali todo dia. Então, hoje já não é só para alunos da faculdade pública, da universidade. Não. Hoje a porta está aberta para outros profissionais. Eu mesma não fiz a graduação numa escola pública, numa universidade pública. Eu fiz a graduação numa universidade privada e hoje estou no mestrado numa universidade pública. Então, tem esse movimento, sim. Ainda não é 100%.
Mas tem esse olhar para a escola pública, sim. Como que você lida com as redes? A gente acompanha, né, as suas publicações, você é super cuidadosa. Sim. Fala pra gente Nossa. como que é isso. Então, e aí no meio disso tudo, né, comecei no Instagram, e aí já ingressei no mestrado, e aí o Instagram continuou. E como eu sou uma pessoa muito comprometida, a pessoa comprometida que sou, aquilo foi ficando. E eu fui entendendo como essa rede social funcionava. E eu fui entendendo também o que as pessoas queriam ali. Então eu fui entendendo, fui procurando seguir especialistas em redes sociais, né, para ir entendendo qual a dinâmica do Instagram. Por conta de trabalhar, né, ter essa vida corrida, trabalho, mestrado, né, casa, filho, eu não consegui ter outras redes sociais. Tentei entrar no TikTok, que é uma demanda muito grande, com as mesmas publicações que eu faço no Instagram, mas eu não consegui ter esse tempo, porque eu preciso converter tudo. Mac, como que é a questão da dança e de que dança nós estamos De que falando? dança nós estamos falando? Essa é o que eu levo para as formações. Que dança é essa que a gente está falando? Né? O que é dançar? A dança, ela está no currículo da educação física. Ela é uma unidade temática obrigatória dentro da educação física. Hoje os currículos, eles trabalham majoritariamente com 5 temas principais dentro da educação física: jogos e brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas e dança. Então, o aluno, a aluna na escola passa por esses 5 grandes temas. Vem alguns outros emergindo, mas que se encaixam nesses também. Mas, basicamente, o grande currículo, se a gente for falar a nível de BNCC, tem esses 5 pontos. Então, a dança é uma unidade temática da educação física, unidade obrigatória. Só que muitos professores, muitas professoras têm essa dificuldade de tematizar a dança na escola. Muito pela experiência que teve, porque a gente não teve dança na escola, e na graduação, a disciplina dança, ela acaba tendo uma quantidade de horas minúscula em relação aos outros temas, em relação ao esporte, por exemplo. Então, acaba passando ali. Muitos professores, às vezes, passam por essa disciplina despercebido e quando chega na escola, acaba encontrando essa realidade de ter que trabalhar com algo que está no currículo. Aí, às vezes, acaba deixando passar também. É muito comum. Tem uma questão da sociedade brasileira, como eu disse, né, de quem pratica a dança, então essa relação de gênero muito forte. Então, no currículo a dança se faz presente, mas é uma unidade temática que as professoras, os professores têm muitas dificuldades. Então, eu encontrei essa possibilidade de formação, um caminho para a gente fortalecer a dança na escola. E aí a gente encontra, obviamente, muitas barreiras. Crianças que não querem fazer, adolescentes, principalmente, que não querem fazer por conta desse currículo, dessa experiência, dessa relação gênero e educação física que ainda prevalece muito forte. E esse olhar para a dança como uma dança padronizada, institucionalizada, uma dança marcada por passos pré-definidos. Então, todo mundo acha que para dançar, precisa saber dançar. Ah, eu não sei dançar, como que eu vou ensinar dança? Isso é o que eu mais escuto. Tanto que toda formação que eu vou, a primeira pergunta que eu faço é: você sabe dançar? Acaba sendo uma pegadinha. Porque quando eu falo, você sabe dançar, automaticamente você vai pensar em algum passo que está famoso ou em alguma dança específica. E não é isso. A gente está falando de uma dança que é um conceito maior. Eu gosto muito da frase do professor Henrique Bianchini, que ele fala assim: dançar precede dançar algo. Então, dançar vem antes de dançar alguma coisa. Então, eu posso não saber dançar samba, mas não significa que eu não sei dançar. O que é esse dançar? Né? Esses movimentos que a gente faz a partir de um estímulo, que pode ser sonoro ou não. A professora que eu estou tendo aula com ela esse semestre na Unicamp, a professora Márcia Strazacapa, ela fala: dançar são movimentos humanamente organizados. Então, são movimentos que nós fazemos. E dançar é algo que faz parte da vida do ser humano desde que ser humano é ser humano.
Desde que a gente entende ser humano por ser humano, o ser humano dança. Desde a época mais primitiva. A gente entende através dos registros que aquela civilização dançava. Então, a dança vai representar os costumes de um povo, vai representar hábitos de uma determinada cultura. A dança representa quem nós somos, é cultural do ser humano. Então, todo mundo dança. Então, a primeira coisa é a gente precisa se reconhecer como dançante. Faz parte da nossa cultura dançar. Se a gente olhar um churrasquinho de família, vai ter dança ali. Se a gente olhar uma mãe ou um pai segurando o filho, chacoalhando de um lado para o outro, isso é ritmo, isso é dança. Então, a dança está presente em nós, a gente só precisa enxergar. E aí, isso eu tento trabalhar com os professores. E é essa dança que precisa aparecer na educação física. Essa dança que vem antes de dançar um passo específico. Essa dança que faz parte de quem a gente é. Então, vai muito além do que saber fazer o passinho. Eu não sei fazer o passinho que está na moda, mas não significa que eu não sei dançar. E é isso que a gente vai tentando construir na aula, é isso que a gente vem estudando. Eu falo a gente porque tem bastante gente estudando sobre a dança na escola, felizmente, e a gente vem tentando construir essa lógica. Então, o professor, quando fala, eu não sei dançar, como que eu vou ensinar dança? A gente se coloca em reflexão. Peraí, vamos entender o que é isso. Eu também não sei dançar tango, mas eu posso tematizar danças de salão no qual o tango está inserido perfeitamente. Porque tem outros olhares a partir disso. A música, o ritmo, a dança, muitas vezes elas são reflexos de uma sociedade. Sim. E atualmente a gente vê muitos preconceitos em relação a alguns ritmos, algumas músicas, como se antigamente tudo fosse perfeito. O problema está agora, neste momento atual. Como você lida com isso dentro da escola, na sala de aula? Porque são esses conteúdos que os alunos trazem. Sim. É a vivência deles, sim, é o que eles ouvem, o que eles dançam. Partir do conhecimento das crianças. Eu queria perguntar, junto com a Cinza, pode dançar tudo na escola? Só pra gente amarrar. A gente pode tematizar tudo na escola. Pode. A gente pode trazer reflexão de tudo na escola. Pode. A gente precisa tomar cuidado. Hoje em dia está se ressaltando muito essa questão da sexualidade na dança, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado o que é sensual e o que é sexualizado. Essa questão do sexualizado não é que não pode na escola, é um olhar que você precisa ter enquanto sociedade mesmo, né? Que padrão de mulher você quer, que padrão de corpo que você quer. Então não é que a gente não pode, a gente pode refletir sobre isso, a gente pode dialogar sobre isso, trazer reflexão para as crianças, para os adolescentes mais, né? Esse assunto a gente lida mais com adolescentes. Mas para as crianças tem outras problemáticas que a gente leva. E eu falo muito isso no Instagram, sobre as danças do momento. Porque vem se criminalizando alguns ritmos sem olhar para outros. Isso é um assunto polêmico. Vai ter gente que vai concordar comigo, vai ter gente que não vai concordar comigo. Mas se eu for olhar o funk é muito polêmico. Todo mundo vai falar, funk não pode na escola. Eu tenho certeza que se vocês colocarem o funk lá na escola, vão falar. Funk não. Funk não. Então, há uma criminalização ao funk, porque o funk existem artistas que têm músicas explícitas. Sim, como outros ritmos também têm. Se você pegar o sertanejo, escuta o sertanejo hoje. Mas o sertanejo é agro, é pop, é tech, é tudo, vendável. Né? O sertanejo é tudo. Você pega a letra do sertanejo hoje, deixa eu pensar em uma aqui. O Zé Felipe, filho do Leonardo, tá estouradão aí nas redes. Nada contra ele, o artista que ele é, mas ele tem uma música e fala lá, senta em mim, quica em mim, que eu boto de frente e boto de ladinho. Mas se isso tá no funk, nossa aí é senhora, proibido. aí é proibido. Mas no sertanejo pode. Entendeu? Então tem lá a Ana Castela, que tá fazendo o maior sucesso. Inclusive eu gosto das músicas dela. Acho que ela é uma menina nova que tá fazendo o maior sucesso, com
com uma linguagem que atinge muitos jovens, mas ela tem a música dela lá, como que é? Nem 8 segundos peão não aguenta com essa sentada. Nós tá embaçada na galopada. Nem 8 segundos peão não aguenta com essa sentada. Mas se isso tá no funk... Então, assim, o funk tem a questão da relação por ser periférico, por ter um certo perfil que é marginalizado. A mesma coisa aconteceu com o breaking. Quando o breaking surgiu lá nos Estados Unidos, eu falo hoje de danças urbanas é cool. Hip hop é cool, é legal, todo mundo quer fazer, tá até nas Olimpíadas. Mas quando quem participou do início, lá em Nova York, nos anos 80, 70, era marginalizado. Aquilo era coisa de vândalo. Aqueles corpos negros, periféricos, aquilo era coisa de gente marginal, aquilo é coisa de bandido, aquilo é coisa de quem não presta. Entendeu? Então tudo que vem desse grupo que é marginalizado pela sociedade é mais questionado. E aí envolve questão de mídia também. O hip hop começou a ser cool quando começou a ser midiático. Começou a aparecer nos clipes de artistas famosos, Michael Jackson. Por exemplo, Michael Jackson levou o moonwalking pro mundo, que não foi ele que inventou. Então, assim, começou a aparecer em diversos clipes, começou a aparecer em filmes, começou a aparecer pro mundo. Opa, começou a ficar um negócio legal. Começou a ir para academias. Então, tem muita discussão sobre mídia, o que vende, o que está em primeiro lugar. Essa música da Ana Castela que eu contei ficou 1 mês em primeiro lugar, a música mais tocada no Brasil. E eu não vi nem, assim, não sou musical, né? Você falou, eu fiquei assim, jura que tá falando isso da música? Já devo ter ouvido, mas nem se ouvir no rádio, assim, que eu sou essa pessoa. Mas não vi grandes críticas. Não tem. O rock, vamos pegar o rock. O rock, que é considerado um ritmo de elite, né? Claro que no seu surgimento não, no seu surgimento também foi marginalizado. Quando ele se tornou um movimento de elite branca europeia, ele começou a ser mais aceito. Mas o rock, qual é o slogan do rock? Sexo, drogas e rock and roll. É explícito. Sexo e drogas. Quantos artistas, vocalistas, roqueiros morreram de overdose? E o problema é o Mas funk. ninguém fala. Mas sabe... Ai, não, rock na escola a gente pode tocar. Então aí o problema é o funk. Claro, tem funk explícito? Tem. Tem rock explícito? Tem. Tem sertanejo explícito? Tem. Tem uma que eu lembro, não sei se vocês lembram, essa é mais antiga, acho que é do Leonardo. A do Segurava o Coco. Vocês lembram? Lô? Ela segurava o coco e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco só pra me deixar doidinho. Então, e vai indo. Aquela da garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha. Que não era tão explícito como é hoje, mas a gente entende o que tá querendo dizer. Adulta, né? A gente adulta entende o que tá adulta querendo entende. dizer. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Nossa, como você é boa de letra, imagina. Eu não dou conta de memorizar nenhuma letra. E muito menos ter ritmo. É porque eu tô estudando isso. Então eu vou lembrando, vou resgatando algumas músicas. E ninguém questiona. Mas é que a sociedade usa Então, a o cultura periférica para discriminar. Você vê, o funk é totalmente discriminado. Mas se esquece que tem um outro lado, por exemplo, Claudinho e Bochecha. É funk. E é maravilhoso. Sabe? Maravilhoso. Como tem muitos outros artistas de funk que tem músicas maravilhosas, que não fazem sucesso, não estão na mídia. E aí acaba sendo marginalizado, o ritmo acaba sendo marginalizado por um pensamento preconceituoso. Você pega a Rebeca Andrade, a ginasta. Quando ela ganhou lá as Olimpíadas, baile de favela. Você já ouviu a letra? Já. É horrível. Só que ela não usou a letra. A Ela música colocou dela o ritmo. era só o ritmo. O ritmo é uma delícia. Pararara, pararara, pararara. Aquilo chamou todo mundo. O funk ficou em evidência naquele momento. O funk era legal, era cool. Mas aí agora já voltou.
Assim, no lugar dele. a mídia tem esse poder também que a gente precisa refletir. E na escola a gente leva isso para as crianças, para os adolescentes. Essa é a minha pergunta. E na escola? A gente leva esse problema. Então, por que essa música faz sucesso e essa não? Pega uma outra música. Por que isso está fazendo sucesso hoje? Vamos entender? Tá, é o funk. Esse funk que vocês escutam hoje, vocês sabem de onde vem? Vamos olhar lá para a história e ver de onde vem? Vamos problematizar esse funk que vem lá do funk americano, que depois, quando surge o hip hop, tem uma vertente do breaking que vai para Miami, que vira Miami Bass. Esse Miami Bass, esse ritmo Miami Bass, chega aqui no Rio de Janeiro, tanto que se você olhar o funk carioca no início, parece um rap. Parece um rap. Tum, tchá, né? Porque vem do Miami Bass, que tem essa referência com o hip hop. Nossa, eu não sabia de nada disso. Então, E Miami é uma delícia de dançar. E aí, você... Eu só quero é ser feliz. Parece um rap. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar. Então, esses funks parecem um rap. Então, você sabe que esse funk que você dança hoje vem disso? Vamos estudar isso. Vamos ver qual gestualidade tinha naquele momento. Vamos entender isso. Agora tá se dançando assim, dessa forma. Sempre se dançou assim? Vamos entender por que tá sendo feito isso? Como que era antes? Dá para ser feito de uma forma diferente? Então é problematizado. É experimentado, sim, a gente não deixa a parte corporal de lado nunca. É experimentado, mas acima de tudo é problematizado. Até porque o funk tem um ritmo delicioso de dançar. Delícia, Uma batida que não tem igual. Esse ano mesmo. Esse ano eu coloquei dança para uma turma de 9º ano. Coloquei na lousa, dança. O que essa palavra traz para você? E eles foram falando várias coisas. Então, não gosto, desgosto, vergonha, exposição. E tem as coisas boas também. E aí, a partir disso, eu trouxe um vídeo que eu já tinha postado até no meu Instagram, da Jade Picon. Quando ela participou do Big Brother, teve um evento de dança no Big Brother e ela não dançou. E ela foi a única que não dançou. E depois ela explicou por que ela não dançou. Porque uma vez nas redes sociais ela dançou e foi humilhada, xingada, muitos haters e por aí vai. Só que eu não pus essa explicação dela, eu pus o vídeo dela dançando para as crianças. E aí as crianças começaram a falar, as crianças, né, adolescentes do 9º ano. Nossa, tá se achando. Olha o que ela fala, olha a boca. Olha as caretas que elas fazem. E eu falei, aí depois eu pus o vídeo dela explicando. Eu falei, tá vendo? O que vocês fizeram foi julgar. É isso que vocês querem? Então muitos não fazem aula de dança, não querem fazer por conta disso. É isso que vocês querem? Então, tá vendo? A gente vai problematizando e depois a gente vai pra prática experimentar no nosso corpo aquele movimento ou um outro movimento que nos representa, mas sem esse olhar de julgamento. Então, eu posso fazer qualquer movimento? Posso. Então, tá vendo? Mais do que dançar, você vai problematizando a dança. Excelente. Menininhas, já deu 1 hora de programa. Eita! Já atingimos 1 hora? Já vai Eita. ter. Bom que fala, né? Eu Fala. gosto. Vamos para nossa última pergunta clichê. Marília, qual a frase que você deixaria na lousa da vida? Muito difícil essa frase, mas eu vou deixar a que eu acabei de falar há pouco tempo, que é com relação à dança, que é: precisamos nos reconhecer enquanto seres dançantes. Não foi tão difícil assim. Difícil de pensar, né? Foi pegar de surpresa, né? É isso. Chegamos ao final? Acho que temos, né, de um programa, mais um. Temos mais um programa, o 6º Bah. programa do Propod. Má, muito obrigada pela participação, nós estamos muito felizes, até porque não é a primeira, sua disponibilidade, estar aqui conosco novamente, é um prazer enorme tê-la aqui, então queria registrar do fundo do coração os nossos sinceros agradecimentos. Eu que agradeço o convite, sempre que eu posso, eu vou onde os amigos me chamam para ir, é uma delícia estar aqui. Eu só queria pedir então para o pessoal me seguir nas redes sociais não, né? No Instagram, @dança_ na escola, não esquece do underline, @dança_ na escola, me segue lá, eu tô aberta pra gente dialogar sobre essa prática corporal, mas acima de tudo dialogar
sobre educação, eu sempre respondo todo mundo. Lá tem muito conteúdo. Você que é professor, professora de educação física, sinta-se à vontade para utilizar e explorar todos os recursos que tem lá. E me coloco à disposição para te ajudar na sua prática aí da escola. Obrigada, gente. Má, obrigada. Estou super feliz com o seu sucesso nas redes sociais. Obrigada. Achei o máximo. E, gente, vamos empoderar outras mulheres. Curtem, compartilhem, assistam. E propode tudo. Até dançar funk, né, Fernanda? Pode. Bom, Marília, a gente costuma falar que aqui nessa mesa todo mundo pode, né, Gisele? E propode. Com certeza. É isso aí. Gente. Tchau, tchau.